passar roupa? Eis a questão. E a resposta para o seu dilema está no vídeo de hoje, da Dica do Dia. Deixa eu já te falar que no final do vídeo eu vou dividir a receita dessa misturinha mágica que evita que a gente passe muita roupa, que facilita muito o nosso dia a dia. Se você chegou aqui no canal agora e está em busca de dicas para passar roupa, deixa eu me apresentar. Eu sou a Flávia, eu tô aqui todas as terças e quintas com dica para facilitar a sua vida. Se você já é inscrito no canal, você já me conhece, já viu muita dica boa de passar roupa aqui. E eu quero que você deixe nos comentários qual é a sua melhor dica para passar roupa. Porque hoje a gente vai falar sobre as dicas matadoras para facilitar o processo de passar roupa e eu vou terminar o vídeo com uma misturinha mágica que evita que a gente passe a maioria das roupas e aí a gente economiza energia elétrica, tempo e paciência. Ó, ela tá aqui. Mas vamos lá agora, direto pro processo de passar roupa. Gente, a passadoria da roupa começa muito antes da gente pegar o ferro em mãos em si. Ele começa no processo de lavagem e secagem das roupas. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente não se dá conta, a gente coloca a roupa para lavar e não vê como a gente tá lavando. Se a gente está lavando direito, se a gente não está lavando, não sabe se a gente conferiu aqueles símbolos. E muitas vezes a gente não faz a lavagem de roupa mais adequada para o tipo de roupa. Um exemplo que eu vou te dar de um erro clássico que acontece quando a gente lava a roupa errado e acaba passando e piorando a situação, é lavar a roupa com outras que soltam pelinhos e aí a gente passa a roupa com os pelinhos. O calor do ferro faz com que todos aqueles fiapos que a gente não goste, que não sejam legais, eles se fixem nas fibras do tecido, ou seja, só piora a situação. Lavar a roupa corretamente, olhar a tabela de símbolos universais de lavagem é muito importante. Então esse é o básico de passar a roupa. Depois que a roupa é lavada, é importante que ela seja pendurada de uma forma que ela seque o mais rápido possível e o mais reto possível. Então a gente lava a roupa, se a gente lava na máquina, a gente tira a roupa da máquina e chacoalha. Pra quê? Pra entrar ar no meio das fibras. Então, ó, isso aqui, vamos pegar, por exemplo, saiu da máquina. Agora, o que você faz? Chacoalha bem para soltar as fibras do tecido e pendure a roupa da melhor forma possível, da forma adequada. Eu tenho um vídeo especial só falando como pendurar direitinho a roupa e eu vou deixar ele de referência lá no fim desse nosso vídeo de hoje. Então, você vai ver todas as dicas para pendurar. Para pendurar roupa, a gente vai ter que pensar em pregadores de roupa, os melhores possíveis, corretos, que tenham essas almofadinhas aqui que não marquem as roupas, tá? Quanto mais macios nas pontas, melhores os pregadores, porque eles não vão deixar marcas. E também é legal a gente ter como melhores amigos cabides, olha. Eu peguei aqui 3 tipos diferentes de cabides, tá? Esse de acrílico, de plástico mais fininho e esse cabide de arame, que até, olha aqui, esse aqui já veio com erro, ele já tá até torto, porque foi pendurado algo mais pesado do que ele aguentava. E aí a gente tem que pegar um cabide de arame aqui, ó, correto. Esses 3 tipos de cabide, eles são ótimos para nos auxiliar, para deixar a roupa secando, né, no formato. Então você pode pendurar aqui no cabide, colocar no seu varal e você vai ter a roupa praticamente pronta para ser utilizada, não vai precisar nem passar. Com a roupa bem pendurada, você vai ter o trabalho de passar facilitado, porque ela já não vai estar tão amassada. E a hora que você recolhe do varal, você também não armafanhar, não deixar ela armafanhada, embolada, para não dificultar o seu trabalho. Muitas vezes a gente faz o seguinte, a gente lavou a roupa e aí recolhe do varal,
coloca num cesto intermediário para passar toda a roupa em um único dia. Passar a roupa num dia é uma das decisões mais inteligentes que a gente tem. Reservar um dia ou no máximo 2 na semana para passar roupa é uma das decisões mais inteligentes que a gente pode tomar, porque nós vamos economizar tempo e energia elétrica. E na hora que você realmente resolveu passar a roupa, colocou o ferro para funcionar, você tem que pensar em também um trabalho prévio que vai te economizar tempo e agilizar. Você tem ordem para passar as peças de roupa. Você começa passando as peças de roupa das peças mais leves e termina com as peças mais pesadas. Por que isso? Porque com as peças mais leves a gente vai usar a temperatura mais baixa do nosso ferro passar. E conforme o tecido vai ficando cada vez mais pesado, que precisa de mais temperatura, você aumenta a temperatura do ferro. Esse aquecer devagar, esse aquecer contínuo que a gente vai fazer com o ferro de passar, ele também economiza energia elétrica, porque nós vamos aos poucos aumentando a temperatura. Nós não vamos ter aquela variação muito quente, muito baixo, muito quente, muito baixo, que faz com que gaste mais. Dica esperta, vai? Chega a dúvida, eu devo passar com ferro seco ou é melhor eu passar com ferro a vapor? Se você tiver essas duas alternativas, sempre prefiro a vapor. A vapor é sempre melhor e sempre facilita muito mais. Agora, se você tiver só um ferro a seco, a solução é ter um spray borrifador com um pouquinho de água ou com um passe bem caseiro. Mas a história do passe bem caseiro também é importante você prestar atenção, porque ao mesmo tempo que a gente vai aspergir todo o líquido na roupa, ou seja, a gente vai fazer o spray na roupa, depois que a gente termina de passar, nós temos que ter certeza de que essa roupa tá sequinha, que ou o movimento que a gente fez com o ferro de passar já secou a roupa, onde a gente colocou o passe bem, ou depois nós colocamos pendurada essa roupa. Para quê? Para que ela seque bem. Porque senão, você colocar uma roupa úmida na gaveta ou no armário vai causar 2 grandes problemas. Um, que é o mais simples, que ela vai amassar novamente, ou seja, ela ainda está úmida, a hora que a gente coloca em contato com as outras peças, elas vão espremer a roupa e fazer com que ela fique amassada. E o segundo, você vai correr o risco dela ficar mofada. Ninguém merece, né? Bom, apesar que se precisar, né, gente, solução para mofo é a solução mais assistida aqui do canal. Também vou deixar de lambuja aqui no fim do vídeo, vou deixar o vídeo para tirar a mancha de mofo bolor, que é assim, é sucesso que a gente tem aqui. E você deve estar se perguntando por que essa mistura é cor-de-rosa, né? É porque eu usei um amaciante cor-de-rosa, é por isso. E que em geral você olha e fala, o amaciante azulzinho, né? Pensa que é azulzinho não, mas essa aqui é do amaciante cor-de-rosa. E nessa história dos erros de passar a roupa, um dos maiores erros que a gente pode cometer é passar peças sintéticas de poliéster numa temperatura, ó, muito alta, porque nós vamos queimar a roupa, embolar e não vai mais ter jeito de fazê-la voltar ao que ela era. Outro ponto também é sobre as toalhas de banho. Em geral, a gente não passa toalhas de banho. As toalhas de banho, se você tem secadora de roupa em casa, você coloca as toalhas de banho para secar na secadora de roupa, que ela já sai fofinha, ou você opta por secar as toalhas de banho à sombra, para elas continuarem macias. A gente não passa a roupa, não passa a toalha de banho, porque a base do ferro achata as fibras da toalha de banho e faz com que ela fique praticamente uma lixa na hora de enxugar a gente. E agora eu vou contar o segredo do sucesso, que tem dentro aqui, ó, dessa solução mágica que evita que a gente passe uma boa parte das roupas, se a gente não quiser passar, e que também facilita o trabalho da passadoria, tá? E faz com que a gente economize muito dinheiro, que é o passe bem caseiro, a misturinha para evitar que as roupas fiquem amassadas. Para fazer essa misturinha aqui, você vai precisar de 100 ml de álcool convencional, aquele álcool que a gente acha no supermercado, 100 ml de amaciante, também um amaciante comum, não um amaciante concentrado. Se você tiver só amaciante concentrado na sua casa, você vai diminuir a medida para menos da metade, ou seja, menos do que 50 ml, um pouco menos do que 50 ml, e 800 ml de água, ou seja, essa mistura aqui é para 1 litro.
tá? Dá pra fazer menos, dá pra fazer meio litro, dá pra fazer o que você tiver. E vai usar um frasco com borrifador para colocar tudo isso. Vai colocar todos os ingredientes aqui dentro, agitar bem e partir para passadoria ou não passadoria da roupa. Então, por exemplo, tá? Eu vou pegar aqui essa camiseta, tá? Como é que eu faço com ela, que tá aqui, pronta para não ser passada, né? O que você faz? Você borrifa a nossa mistura na camiseta e estica bem, olha, com as suas mãos, que é o que eu chamo de mãos de ferro. O que vai ser o ferro mesmo de passar a roupa da sua camiseta vai ser as suas mãos. E aí você vai me perguntar, Flávia, não vai ficar molhado, né? Eu não vou correr o risco, você tá borrifando a mistura, não vai correr o risco da minha roupa ficar úmida, molhada, embolorar? Não. Primeiro, porque a gente vai colocar pouco da mistura, tá? Na roupa. E segundo, que a nossa mistura tem álcool. O álcool faz com que ela evapore e fique seca mais rápido, evitando esses problemas. Então, é uma super solução. Olha aqui. Mãos de ferro. Peguei a camiseta e não precisei passar. Vou até chegar mais perto aqui para te mostrar, ó. Tá pronto. Com esse procedimento, você diminui o tempo gasto para passar roupa, você evita passar roupa, economiza tempo e economiza energia elétrica. Essas foram as dicas matadoras para facilitar o nosso trabalho de passar roupa. Eu quero a sua dica também aqui e esses são os vídeos que eu vou deixar para facilitar todo o seu trabalho. Eu tô aqui todas as terças e quintas e eu espero por você em mais um A Dica do Dia. Um beijo!